sentar, por favor, os que estão de casa também fiquem à vontade. Claro que essa parábola contada por Jesus tem um endereçozinho ali muito claro. O evangelho que nós acabamos de ouvir é retirado do texto de São Mateus. O evangelista Mateus, ele escreve um evangelho destinado ao judeu já convertido ou o judeu que é chamado à conversão ao cristianismo. Então, há referências sempre muito claras à cultura judaica, aos hábitos dos judeus e algumas críticas também feitas a essa mesma cultura ou a estes mesmos hábitos. E aqui existe uma crítica bastante interessante a uma certa concepção, uma certa cultura dos judeus. Os judeus, no tempo de Jesus, tinham um preconceito muito grande em relação a aquele que não tinha fé ou aquele que professava a fé não judaica, aquele que de outra religião, inclusive acreditando em vários deuses, né, os politeístas. A parábola que Jesus conta hoje quer ser uma resposta de Mateus a um probleminha que havia na comunidade judaica ali, cristã de Mateus, que era o seguinte: naquela comunidade de Mateus, eu tinha cristãos que foram judeus e depois se converteram e se tornaram cristãos. E cristãos que não eram judeus a princípio, na origem, mas que se converteram e se tornaram cristãos, sem terem passado pelo judaísmo. Por alguma razão, os judeus pensavam que o fato deles terem sido judeus para depois se tornarem cristãos fazia deles uma espécie de cristão de primeira categoria. E aquele que se converteu ao cristianismo, não tendo passado pelo judaísmo, uma espécie de cristão de segunda categoria, ou um cristão menor, porque ele era politeísta, acreditava em vários deuses, ou porque ele não acreditava em nada e, de repente, se converteu ao cristianismo. A intenção de Jesus com esta parábola é dizer que quando nós abraçamos a fé e nos tornamos cristãos, nós somos todos iguais. Não existe maior nem menor, melhor ou pior. Não cabe aquele argumento do entrou no ônibus agora e vai querer já sentar na janela. Não cabe esse argumento. Convertido ao cristianismo, na comunidade cristã, nós somos todos iguais. Por isso que Jesus conta essa parábola. A parábola fala exatamente, né, de um camarada que foi convidado a trabalhar desde o primeiro turno na vinha. Não ficou desempregado. 6 da manhã foi chamado. E aí há uma referência clara aí aos judeus, que foram chamados desde os patriarcas, depois Moisés, desde o princípio lá abraçaram a fé e são os fiéis da primeira hora, aqueles que abraçaram a fé desde o início. E depois o pessoal que, meio-dia, 9 da manhã, 3 da tarde, 5 da tarde, foi abraçando a fé. Quando chegou lá no final, na hora do pagamento, né, o dono da vinha, o patrão, resolveu tratar todos como se todos fossem iguais. E aí aquele pessoal do início reclamou, porque os outros chegaram depois e não deveriam ter receber o mesmo tratamento que eles, que chegaram desde o início. E aí o dono da vinha diz: olha, eu fui justo contigo, paguei o combinado, não houve injustiça contigo. E com eles eu fui misericordioso, porque convidei para começar uma história nova, deixando para trás o que ficou para trás e começando uma história para frente. Mas todos, filhos de Deus, todos participamos da mesma família, todos participamos da mesma comunidade de fé. O que fica claro aqui, então, do ponto de vista histórico desta parábola? A intenção do evangelista Mateus de resolver esse problema dentro da comunidade cristã dele, de Mateus, de talvez dar àqueles que têm mais tempo de caminhada de fé a certeza de que todos somos iguais. Não existe cristão de mais tempo, cristão de menos tempo, cristão de mais tempo de caminhada. Isso é muito presente ainda nas nossas igrejas, né?
Pessoas que dizem assim, até para o padre, não aqui, nunca ouvi isso, mas em outros lugares se diz assim, eu estou aqui há tanto tempo. E aí? E aí? Certo? A parábola de hoje deixa claro para a gente que está aqui há quanto tempo, mas o quanto você aprendeu com os sentimentos do coração de Jesus a receber todo mundo que chega e olhar para si e entender que é tão importante ou em grau ali de, né, mesma altura, mesma importância, como membro de um corpo que é a comunidade cristã. Na verdade, a primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Isaías, do capítulo 55, tem uma frasezinha ali que talvez ajude e ilumine um pouco a compreensão da parábola. Isaías faz uma dura crítica ao povo, a seu tempo, porque estavam vivendo uma vida segundo critérios, segundo valores, completamente fora da aliança que Deus tinha feito com aquele povo e dos mandamentos que tinha dado para eles. Então Isaías disse para eles assim, ó, os pensamentos de vocês não são os pensamentos de Deus, não se iludam. Vocês estão vivendo segundo critérios, segundo valores que não são valores de Deus, não se iludam. Não estão agradando a Deus com os critérios, com a forma de vida, com os valores que vocês estão permitindo que conduzam a vida de vocês. Eu acho que voltando à parábola, para a nossa reflexão, né, saindo agora da intenção histórica da parábola e voltando um pouco para a nossa reflexão, tem várias coisas que a gente pode pensar. A primeira delas é exatamente essa, né? Se na vida a gente se leva sempre, se deixa tocar sempre por aquele princípio do dente por dente, olho por olho. Comecei a trabalhar primeiro, quero receber mais. Né? Se é sempre aquela coisa do dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É tão bom quando a gente experimenta a misericórdia, né? Quando, por exemplo, imagino que em algum momento da vida de vocês, vocês devem ter experimentado isso. Você tem a consciência de ter falhado com alguém, de ter cometido uma falta grave com alguém, e vai lá pedir perdão, esperando que vai receber aquela bronca, né? Aquela bronca. Ou que a pessoa vai até perdoar, mas antes vai falar a beça. E aí a gente se surpreende positivamente quando a pessoa diz assim, já até esqueci isso. Ou quando a pessoa diz assim, não, vamos deixar isso para trás, deixar para trás o que ficou para trás. O que a gente experimenta é um alívio enorme, quando da parte das pessoas que ofendemos, quando nós apresentamos o nosso pedido de perdão, elas nos apresentam uma medida que é mais do que a justiça. Elas apresentam uma medida de misericórdia. Isso é bom. Pena que a gente goste mais de receber isso do que de oferecer isso, né? E às vezes, quando alguém nos procura, porque nos ofendeu, porque fez alguma coisa que de fato conosco não foi legal, foi uma traição, foi um desrespeito. E aí a gente costuma, às vezes, usar, diante do pedido de perdão do outro, uma medida bem firme, olho por olho. Ou seja, 2 pesos e 2 medidas. Em se tratando de receber misericórdia, a gente gosta. Mas em se tratando de oferecer misericórdia, aí já não é tão bacana, aí já não é tão agradável, aí já não é tão prazeroso. A parábola de hoje também nos ajuda a entender que no fundo, nós somos sempre aquele pessoal que chegou para trabalhar às 5 da tarde, trabalhou 1 horinha e recebeu tantos benefícios como se tivesse trabalhado um dia inteiro. A medida que o nosso Deus usa conosco não é sempre e tão só a medida da justiça. Se assim fosse, nós nem estaríamos aqui. A medida usada pelo nosso Deus conosco tem o nome de misericórdia. Ele, em geral, conosco é misericordioso. Como diz a Escritura, não nos trata e nem nos pune como exigiriam as nossas faltas, mas Ele sabe e usa conosco uma medida que tem por nome misericórdia. É isso sim que significa pensamentos como pensamentos de Deus.
quando a gente se cerca, por exemplo, da justiça, sempre a justiça e sempre a justiça, e esquece um pouco a misericórdia, talvez a gente se aproxime do alvo da crítica do profeta Isaías na primeira leitura. Então, desejo a todos uma semana que a gente faça experiências de oferecer misericórdia. Assim como a gente gosta de receber, experiências de oferecer a misericórdia. Vamos de pé professar nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho,